Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 42 ao 46. Mas, ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a casta de ervas, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Era necessário praticar estas coisas, mas não omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como sepulcros que não se veem, e sobre os quais se anda sem saber. Então um dos doutores da lei, tomando a palavra, disse-lhe: Mestre, falando assim, também nos ofendes a nós. Jesus respondeu-lhe: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregai os homens de pesos que não podem suportar, e vós nem com um dedo vosso lhe tocais a carga. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vamos adentrar junto com o texto, o que a palavra diz para nós, o que o texto diz para mim, né? E nós vamos trazer três reflexões para a gente buscar dentro do nosso coração, que é a hipocrisia é uma morte espiritual e é uma armadilha da aparência, e eu busco a aprovação dos homens ou agradar a Deus? Essas três perguntinhas eu tirei do ensinamento aqui, que eu vou ler agora. E nós refletindo, a gente já vai respondendo no nosso coração, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. Os fariseus também são criticados por amarem os lugares de honra. Então aquela pessoa que gosta de ser bem vista, aquela pessoa que eu falo assim, eu sou evangélico, eu sou católico, aí eu vou à Santa Missa, eu vou ao culto, eu vou a qualquer lugar das coisas de Deus, mas você olha para aquela pessoa e não vê mudança. É um caso, certo? Mas e o outro caso? Eu sou aquela pessoa que vive olhando essa pessoa, vive criticando essa pessoa, e eu vou ser julgado, irmão, pelo que eu julgo. Então assim, dois passos que a gente tem que retirar do nosso coração. É ser hipócrita, viver na armadilha da aparência, né? De eu participo dos meus preceitos, eu vou à Santa Missa, eu vou ao culto, eu vou a qualquer lugar diante de Deus, mas eu não vivo a graça, né? E aí eu reflito isso para os outros como um empecilho. E aquela pessoa que olha para o empecilho do outro e começa a julgar, cai num grande erro também, que é julgar, porque você vai ser julgado conforme você julga. É a primeira leitura de hoje. Então assim, uma leitura completa a outra, nos ensina a olhar para dentro de nós e lutar contra a hipocrisia e contra as armadilhas. Então vamos lá. Jesus vai dizer assim para nós, no ensinamento do diário, que muito interessante esse ensinamento. Jesus compara os fariseus a túmulos invisíveis, pois por fora pareciam justos e piedosos, mas por dentro estavam cheios de hipocrisia e morte espiritual. Então o que é a morte espiritual? A pessoa cai naquele lá dos preceitos, eu rezo o terço, eu vou à Santa Missa, né? Eu vou ao culto, que nem os irmãos evangélicos, né? Eu vou ao culto, mas eu saio dali com aquilo no meu pensamento e tá bom aquilo. Eu fiz aquilo ali. E aí dentro da minha casa, no meu trabalho, eu vivo hipocrisia. Faço totalmente ao contrário. Não vivo a verdade de Deus, né? Nós, pois, podemos cair na mesma armadilha da aparência, buscando a aprovação dos outros, em vez de agradar a Deus com um coração sincero. A coerência entre a fé e as ações. Devemos evitar a hipocrisia, a vaidade. A verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor, justiça e compaixão. Vamos dar exemplo aqui do pregador. Se você vai e prega, e você sai dali do momento da pregação querendo elogios, você está buscando promoção e não levar a verdade. Mas se você prega e você vive a verdade, e você não se importa com as críticas, com as palavras, pregando a verdade, conforme o ensinamento da igreja, no mesmo espírito, não saindo fora, não falando hipocrisia, não se preocupe, meu irmão. Se você falou a verdade e ofendeu, mas deixar de falar a verdade por agradar os homens, tomemos cuidado com isso, né? Porque daí eu não estou vivendo a palavra, eu estou vivendo
um autopromover-se, aparência para os homens, agradar, né? Aquela pessoa que vai tirar uma foto lá, entregando uma cesta básica, como a gente sempre vê as pessoas falando isso, né? Mas tem outras hipocrisias piores mesmo, que a gente vive dentro de casa, que a gente vive no agir, no falar, no proceder. E isso é um evangelho, talvez é o único evangelho que aqueles que estão com você, ou aquela pessoa que você gostaria de que ouvisse a palavra de Deus, o único evangelho vai ser o teu agir. Talvez o único evangelho que vai chegar na presença dessa pessoa é a tua atitude. Porque talvez ela não quer parar para ouvir a Deus, não sei o quê, mas daí ela vê você fazendo coisas erradas e fala assim, ei, não vou para esse Deus aí não. Mas ela está julgando, mas ela vai ser julgada pelo julgamento dela. Mas o único evangelho é o teu agir, o teu falar, o teu proceder. E quando eu tiro a hipocrisia e eu cuido de mim, não precisa ficar falando, eu faço isso, você não faz. Eu rezo, você não reza. Eu confesso, você não confessa. Eu vou à missa, você não vai, não. Eu faço o convite, eu vivo a graça e eu vivo o meu eu com Deus. E eu sou feliz com Deus, eu vivo a minha alegria com Deus. Quando vinha as críticas, vinha as investidas, é porque eu estou no caminho, porque eu estou fazendo as coisas boas, eu estou sendo de Deus, eu estou bem com Deus, então é isso que eu quero. Não trato mal as pessoas, vivo na graça, vivo buscando. Irmão, ser cristão é fácil? Não é fácil, Jesus falou, é uma porta estreita, porque ela é estreita. Você tem que se limitar com Deus, viver a graça com Deus, e não julgar, não condenar, falar a verdade, buscar a verdade. Falar na hora que é preciso, falar a verdade com sabedoria, com entendimento, sem julgar e sem condenar. Esse é o verdadeiro cristão. Devemos evitar a hipocrisia. A vaidade, a verdade na fé se manifesta em ações concretas de amor, justiça e compaixão. A hipocrisia e a vaidade nos afastam de Deus e do nosso verdadeiro propósito. Devemos buscar a autenticidade em nossas vidas, vivendo de acordo com os valores que professamos. Aqui está o ensinamento. Agora para a gente meditar, né? A segunda pergunta, o que o texto diz para mim. E a terceira pergunta, o que o texto me leva a dizer a Deus. E a quarta, quando a gente finaliza, qual é o meu novo olhar a partir da palavra. Então o que o texto diz para mim? Que a hipocrisia é uma morte espiritual. Será que eu já vivi alguma vez essa hipocrisia? Vivendo da aparência, achando que eu sei tudo e condenando os outros, julgando? Será que eu vivi essa armadilha da aparência? De vou lá, eu faço o preceito, mas eu não estou vivendo a graça no meu agir. Busco a aprovação dos homens ou agradar a Deus? Coloca a mão no teu coração agora. E o que você vai dizer a Deus? Senhor, que toda a hipocrisia do meu agir, do meu falar, do meu proceder, que neste momento o teu Espírito Santo venha agindo na minha vida, venha agindo no meu falar, no meu afastamento da tua presença, que o teu Espírito Santo vai tirando toda a hipocrisia do meu coração, da minha vida, Senhor. Vai levantando as mãos, vai falando, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Espírito Santo de Deus vai adentrando dentro do meu coração. Espírito Santo de Deus vai adentrando dentro da minha casa, da minha família. Espírito Santo de Deus vem agindo no meu proceder. Espírito Santo de Deus transforma o meu coração, tira toda a hipocrisia, tira todas as situações malignas de dentro da minha casa, tira todas as situações malignas de dentro do meu coração, transforma, Senhor, aquilo que eu falo, mas eu não vivo. Dai-me a graça de viver o que eu falo, Senhor. Dai-me a graça dos bons exemplos, dai-me a graça do bom proceder. Dai-me a graça, Senhor, de viver aquilo que o Senhor deseja. O Senhor me coloca assim, pessoas vivendo dois caminhos. De que forma, né, irmão? É quando eu demonstro algo, mas eu não vivo algo. Eu quero que as pessoas andem naquele caminho que está do meu lado, mas eu não vivo isso. E isso está transformando o evangelho anunciado dentro da casa desses irmãos num evangelho da hipocrisia. E não estão percebendo isso e não tem unidade nesta casa. Tem desunião, não tem amor, tem ingratidão, tem murmuração, tem palavras de julgamento, condenação. Onde há isso, meu irmão, tome cuidado,
porque está acontecendo coisas adversas com viver a verdade. Se você não vive, está acontecendo tudo isso, julgamento, condenação, apontamento de dedo, um aponta o dedo para o outro, um julga o outro, um condena o outro, mas respira. Fala assim: Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, o meu coração é todo seu. A partir de hoje, dai-me a graça de viver o que o Senhor me pede e que o meu coração saiba discernir, saiba falar com gratidão, saiba esperar o momento de cada um e que eu possa viver a tua palavra. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma coisa que eu ouvi hoje: quem gosta de fofoca, quem gosta de falar mal dos outros, é uma armadilha da aparência, porque ela se esconde atrás do erro do irmão. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso